Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Uma vez, meu chefe americano juntou pessoas do mundo todo para a primeira edição do encontro anual da equipe que ele tinha acabado de criar, o Creative Shop Studio. Uma das poucas coisas que ele pediu para a gente levar para o encontro, um dever de casa, era material para um jogo de 2 verdades, uma mentira, que é quando a gente conta 3 histórias para os coleguinhas, seguindo a regra do nome da brincadeira, e eles têm que adivinhar qual é a mentira. Eu adorei porque eu sabia que ia ganhar essa brincadeira, eu ia derrotar o pessoal fácil, porque eu ia chegar lá e contar uma coisa que era verdade e que era tão absurda que automaticamente todo mundo ia achar que era mentira. Ia falar, hey Chris Days, era para disfarçar mais, tá na cara qual é a mentira. Essa verdade impossível é que eu fui a primeira pessoa do mundo a publicar uma coisa no Twitter em um idioma que não fosse o inglês. Só pode ser inventado, exceto que não é, fui eu mesmo. Foi obviamente um golpe de sorte, uma tarde de procrastinação em junho de 2006. Eu li no TechCrunch sobre esse novo site que tinham lançado, porque em 2006 os apps ainda não tinham sido inventados ainda. Um site onde você ia colocar o seu status atual, o tal do o que você está fazendo, para todo mundo que te seguisse ser avisado por SMS no celular. Inclusive, na época, o meu celular e o de praticamente todo mundo era aquele Nokia pequenininho, sem teclado de letras, com o jogo da cobrinha e que a bateria durava uma semana, porque a gente só usava para ligar para os outros, né? Eu não tinha nem plano de dados, eu só fui contratar o meu primeiro plano justamente por causa do Twitter, um ano depois. Para twittar, eu podia escrever pelo computador, no site normal, ou eu podia mandar um SMS para um número na Inglaterra, pagando quase 50 centavos por isso. E foi por causa dessa coisa de SMS que essa mensagem, que ia entrar para a história, pelo menos a minha, que até hoje eu causo espanto nas pessoas quando falo que fui o primeiro não americano no Twitter, usuário número 572. A mensagem está lá fixada no meu Twitter, o @CrisDias, você já sabe. Ela diz apenas testando, ... O tempo passou e quando eu digo que se não fosse o Twitter eu não estava aqui, tem um pouco a ver com isso. Dessa fascinação que as pessoas têm de eu ser o cara que viu que ia ser uma grande rede de sucesso antes de todo mundo e que o meu lado católico, humilde e culpado sempre corre para dizer que não é bem assim, foi só sorte. Como, aliás, eu acabei de fazer só alguns segundos atrás com você aqui no podcast. Eu podia estar no programa da Fátima Bernardes falando disso, mas tô só aqui. Foi por conta do Twitter que eu conheci muita gente no mundinho da mídia digital, parei de ser programador, fui trabalhar em produtoras e agências de publicidade, até que em 2013 eu fui trabalhar, não no Twitter, mas no maior concorrente dele, o Facebook. E por conta dessa concorrência e achar que não era de bom tom ficar tagarelando muito no Twitter, se ninguém pedir por decisão totalmente minha, eu parei de usar o Twitter. Ou pelo menos até 2016, quando eu voltei para o site de microblog, que era como a própria Fátima falava quando era apresentadora do Jornal Nacional. 2016, aliás, por coincidência, foi o mesmo ano desse encontro, onde eu contei 2 verdades e uma mentira e choquei os gringos. Era o início do governo Temer e eu queria poder gritar em paz sem os meus colegas de trabalho e os meus clientes saberem. Fora Temer! Eu voltei para o Twitter cheio de ódio no coração e quanto mais o tempo passava, a raiva só aumentou porque, estamos aí, né? Só que não pode, eu não posso sentir raiva. Semana passada, por exemplo, eu dei um RT em um tweet do Adriano Brandão, que era mais um daqueles posts apontando o dedo para quem votou 17 e dizendo a culpa é sua. Não deu nem 30 minutos e já veio alguém nos comentários falar que gritar com essas pessoas não adianta nada, que isso só afasta mais, só cria uma barreira e que o que a gente precisa agora é acolher todo mundo de volta e dizer que tudo bem ter errado. E caramba, se tem alguém que concorda com isso, sou eu. Só esse ano eu já fiz mais de um episódio aqui do podcast falando exatamente disso, que é preciso perdoar em vez de apontar dedos, senão a pessoa só vai disparar a dissonância cognitiva e ir mais longe ainda. Olha só você, pode ser coincidência, mas esse episódio, o Saber Errar,
que a coisa que eu mais me orgulho de ter escrito esse ano é o episódio menos ouvido dessa temporada. Eu tento não ficar noiado nos números, mas quem vive de criar conteúdo precisa olhar os relatórios pelo menos de vez em quando. E neles fica claro que esse episódio foi o tal do divisor de águas, nunca mais o público do Boa Noite Internet foi o mesmo. Eu digo para mim mesmo que tudo bem, que eu falei o que estava dentro de mim e apresentei argumentos para mostrar que a dissonância cognitiva é o mal do momento, mas meu lado racional entende que é isso sim, que gritar e sentir raiva não vai adiantar nada, que a gente tem que fazer que nem o podcast das minhas amigas Ju e Cris e construir pontes. Mas, na boa, na real, o que eu quero é explodir essas pontes, de preferência com esse povo todo amarrado na ponte, fogos de artifício voando e bandinha tocando quando a ponte explodir em 1000 pedacinhos. Eu não sou nem quero ser o Dalai Lama do mundo digital, porque às vezes é só isso, eu só quero sentir raiva, gritar e pronto, botei pra fora, deixar aquilo me invadir, porque se por um lado a raiva vem de um sentimento de isso não é justo, também quer dizer eu tenho razão. A raiva sou eu dizendo, eu não tô maluco, isso é errado, é um absurdo. Posso? Os anos de 1960 foram bem revolucionários pelo mundo. Teve o chamado Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos, o movimento negro de gente como Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Teve também a luta estudantil na Europa, começando na França na hoje famosa Primavera de 1968, que nasceu contra a influência do capitalismo americano na cultura francesa. É dessa época também a segunda grande revolução feminista. Se a primeira lutou pelo direito ao voto na virada do século XIX para o XX, esse é mais fundo no papel das mulheres na sociedade, o direito ao trabalho, o lugar na família e até o direito de controlar o próprio corpo, o prazer e a escolha de ser ou não mãe. Já no Brasil, a coisa que lutam até hoje pelo direito de chamar de revolução era o pessoal no poder garantindo que ia continuar no poder. Sabe aquela outra invenção brasileira, o protesto a favor? Pois é, antes dela veio a revolução para não revolucionar nada, mas beleza. Uma coisa em comum nas revoluções fora do Brasil, e que segue acontecendo até hoje, foi que elas também precisaram lutar pelo direito de agredir. As feministas, por exemplo, tiveram discussões internas entre elas se a agressividade não era, no fim das contas, um valor masculino. Gritar, protestar, queimar tudo, isso é coisa que uma dama faria? Partir para agressão física e verbal não coloca as mulheres no mesmo campo tóxico dos homens? Que é isso que acontece até hoje quando alguém fica pistola com a maneira que vive e resolve sair na rua quebrando tudo, botando fogo em ônibus ou quebrando vidraça de banco. Ah, as vidraças de banco, essas guerreirinhas, essas mártires. Ano passado, na onda de protestos depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, os dedos brancos logo saíram apontando que a morte tinha sido injusta e tal, mas o problema é que a galera foi lá e saqueou a loja e, putz, aí não dá pra te defender, né, amigo? Tá com raiva, mas quebrou a loja? Se acalma aí que a gente conversa. Escreve um textão, sobe uma hashtag, mais raiva? Não, você não pode sentir raiva. Nem a isso você tem direito. Em abril do ano passado, no que agora a gente sabe que era só o início de todo o desespero do coronavírus, mas que na época a gente jurava que era o auge da crise, rolou uma treta no trabalho e o nosso diretor gringo mandou uma mensagem que, digamos assim, eu não gostei muito. Eu bufei, abri o bloco de notas e rascunhei uma resposta, que depois eu colei no Zap Zap e mandei para ele. Foi coisa pequena, uns 2 parágrafos, o que para podcast é nada. Em 2 parágrafos eu ainda não tinha nem começado a contar a história aqui nesse episódio. Falei que não concordava, que a maneira com que as coisas estavam sendo tocadas estavam bem zoadas e tudo mais. Uns 15 minutos depois de eu mandar a mensagem, toco meu telefone, era o chefe, que assim que eu atendi falou: "Que mensagem de texto longa, hein?" Eu não sou do tipo de cara das sacadas geniais na hora, e a prova disso é que eu roteirizo esse podcast todinho.
Eu já tentei só sentar na frente do microfone e sair falando em cima de umas anotações e não dá, foi desesperador. Aliás, o plano inicial sobre esse episódio aqui era ser mais visceral, era só abrir o microfone e botar pra fora. Mas eu não gosto, eu não consigo, sei lá. Eu preciso de tempo para pensar, olhar, mudar de ideia. É por isso que na newsletter exclusiva para quem assina o Boa Noite Internet, eu já coloquei coisas que acabaram não indo pro ar no podcast, porque eu mudei de ideia. Escrever é reescrever, é o tipo de coisa que eu sempre falo lá. Inclusive, sabe essa parte aqui, que você está ouvindo agora, essa história do meu chefe me ligando e tudo mais? Foi a última coisa a entrar no roteiro, no lugar de outra história que, como eu fui criado com culpa de jogar coisa fora, eu vou mandar lá na newsletter, então assina aí, boanoiteinternet.com.br/assine. Bom, mas voltando, eu não sou o cara das tiradas rápidas, eu sou mais aquele tipo que depois de passar da discussão, bate a mão na testa e se dá conta que podia ter dado uma cortada feroz na pessoa, óculos girando na tela e caindo na minha cara, e aí fica se chicoteando. Mas naquela hora com o meu chefe aconteceu o que a minha mãe chama de Espírito Santo de orelha, um momento de inspiração repentina, não agressiva, não, eu não sou o Dalai Lama, né? Lembra? Eu virei e falei, chefe, é isso que eu faço. Eu escrevo. Eu tenho essa piada interna de que eu escrevo melhor quando eu tô com raiva. Provavelmente a minha carreira na comunicação foi feita em cima disso. Vários textos que eu publiquei lá no B9 nasceram do fígado, na época que as pessoas liam blogs e não feeds de redes sociais. A raiva dá aquela energia que vence a maior força do universo, a procrastinação, a preguiça, o depois eu faço. A raiva prioriza a nossa cabeça. Uma pessoa que participou do movimento feminista dos anos 1960 foi a escritora americana Ursula K. Le Guin, que lançou mais livros de fantasia e ficção científica do que eu consigo ler, fora uns de não ficção. Ela também se fez a pergunta de se a agressão é uma coisa exclusiva dos homens e chegou à conclusão que se a luta é pelos direitos das mulheres de viverem como iguais em uma sociedade, então elas também têm o direito de mostrar sua raiva, que é uma coisa humana, não é só masculina. Aliás, nem humana, né? Ela vem do tal instinto de fugir ou lutar, é o bicho acuado mostrando os dentes. Então, vai lá, queima tudo mesmo, mas presta atenção em uma coisa. Ela fala no livro de ensaios No Time to Spare, que não tem edição em português, que a raiva é uma arma poderosa e que se for reprimida, se a gente ficar só guardando, ela vai, nas palavras da Úrsula, corroer a alma, contaminar o corpo, que vai ficar crescendo só aqui dentro. Por isso que a raiva é uma arma poderosa quando vai para o mundo sem coleira. A Ursula K. Le Guin diz que se você tem raiva, vai lá, pega essa espada na mão e sai lutando. Você tem todo o direito de fazer isso e ninguém pode dizer o contrário. Você não precisa sentir culpa de ter essa raiva, porque a gente faz isso também, né? Fica pensando que, poxa, tem gente pior do que eu nem tenho do que reclamar, né? Não é a Olimpíada da Opressão, só eu sei o que queima aqui dentro de mim. Como uma boa espada, a raiva precisa ser encarada como tal. Primeiro, se for usada como arma por uma pessoa que não sabe o que está fazendo, pode acabar machucando quem não devia. Porque a raiva tem muito disso, né? A gente acaba virando ela não contra quem está agredindo a gente, mas contra quem às vezes não tem nada a ver com a história. Meu chefe foi escroto comigo? Então vou encher a cara de bebida, chegar em casa e bater em todo mundo. Agora ele vai ver só como eu sou durão, sou macho. A menina não deu bola pra mim? Então vou criar uma conta no 4chan e agredir todas as mulheres do mundo. Olha só como eu sou fodão. Meu marido bateu em mim por causa do chefe dele? Eu vou ter que descontar dos meus filhos, não tem jeito. Ou, como bem disse a Cris do Mamilos uma vez, toda agressão é um pedido de ajuda. E essa foi a frase que mais me marcou nos últimos anos. Toda vez que eu vejo uma agressão, eu viro e me pergunto, qual foi o pedido de ajuda aqui? Saber como canalizar essa raiva é fundamental para não se machucar e nem cortar a cabeça de quem não devia. E depois de ser usada no campo de batalha, é hora de guardar a espada, porque armas são instrumentos de guerra e servem para mostrar o que é realmente importante para a gente. Se eu sinto raiva é porque aquilo é uma coisa pela qual vale a pena lutar. A gente tem que sentir raiva, gritar e lutar sempre que for necessário, mas esse modo de luta não pode ser o padrão, tem que ser a exceção.
Se eu fico sempre com a espada empunhada, logo, logo, isso é o que vai me definir para os outros e para mim. Eu vou ser só aquela pessoa que sente raiva o tempo todo. Depois da luta é hora de guardar a espada, de repente colocar lá na parede, um daqueles suportes estilosos dos filmes em cima da lareira, para eu nunca esquecer de por que eu lutei. E para pegá-la de volta quando precisar de novo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, como estão as coisas? Está curtindo essa temporada do Boa Noite Internet? Então me conta aí nas social redes se está gostando, espalha a palavra, manda esse episódio aqui para quem você acha que pode ser legal. E se postar por aí, não esquece de me marcar. Eu sou @CrisDias no Twitter e no Instagram. E se você já guardou a espada da raiva aí, está tudo bem e quiser ajudar a gente a continuar contando histórias como essa aqui e tantas outras, considere apoiar o Boa Noite Internet. É mais barato que uma coquinha zero gelada por semana. Quer me pagar uma coquinha gelada? Então chega aí, que aí você ajuda a gente e tem acesso a conteúdo exclusivo, como a newsletter onde eu falo de criatividade, de vida, de tecnologia e de vez em quando rolam essas cenas deletadas que eu falei no episódio de hoje. Na newsletter que eu mandei, inclusive para os assinantes essa semana, teve duas cenas deletadas, não uma, duas cenas deletadas, incluindo um pedaço que foi o primeiro de todos que eu escrevi para esse episódio no fim do ano passado, quando eu ainda nem sabia direito o que ia ser isso aqui, eu só sabia que ia falar dessa história de espada da raiva aí da Ursula K. Le Guin. Então passa lá no www.boanoiteinternet.com.br/assine para ter acesso a esse e todo o conteúdo exclusivo da história do Boa Noite Internet. Tudo para trás, todo o passado e tudo que vem aí, é claro. E obrigado a todo mundo que apoia a gente, todo mundo que fica ouvindo até o fim do episódio. Vocês são um show, vocês são as melhores pessoas do universo. Obrigado mesmo, de verdade. boanoiteinternet.com.br/assine, vai lá. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até o próximo episódio. Ampere.